Será que já ligou? Ele não avisou? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa tem palestra todos os dias. Quem quiser passar no plantão, é só chegar meia hora mais cedo. Dos domingos, às 10 horas, nós temos evangelização infantil. Temos tratamento de passes para enfermos, depressão e dependências às terças-feiras e às sextas-feiras. Também de domingo, primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, tem curso para gestantes. E nós temos também assistência social, segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, entrega de 72 cestas básicas. Quem puder ajudar com alimentos não perecíveis. E todos os sábados, também às 17 horas, nós temos a entrega de lanches para moradores de rua. Eles pediram para passar um recadinho também. Deixa eu pegar aqui. Que nós estamos vendendo convites para um bingo beneficente para as crianças do orfanato Cotique, Centro Organizado de Tratamento Intensivo a Crianças Deficientes e Abandonadas, que será no dia 27 de setembro, um domingo, das 15 às 20 horas. Vai ser no Acre Clube e o valor é R$30, incluso lanche e bebidas não alcoólicas. Vendas com Sandra, Cida e Áquio. Quem tiver interesse, então, é só falar com eles. Vamos agora cerrando nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai e aos mestres do plano espiritual. Vamos ficar bem tranquilos e serenos para podermos receber tudo o que a casa pode nos oferecer. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra de hoje é com Caetano. O tema é Perigos do Perfeccionismo. Força Espiritual, página 39. Confesso a vocês que queria ficar ali sentadinho, entendeu? Já estava parcialmente desligado com essa musiquinha, esse ambiente, né? É fácil a gente desligar do corpo, né? E entrar em contato com os irmãos que estão trabalhando aqui na casa já há algum tempo, preparando esse ambiente para nós. E é com grande alegria que nós devemos vir a esta casa, né? Buscar esse conforto, que todos nós viemos buscar um pouco de conforto, né? E a gente dedica tão pouco tempo, né, para essa reflexão espiritual, que é bom de ficar sentadinho assim, uma meia horinha, 15 minutos, né, refletindo a nossa condição, né? Num ambiente propício, né, um ambiente, como eles dizem, preparado para esse fim, né? Bom, mas vamos trabalhar, né? Não dá para ficar sentadinho. Vamos trabalhar, vamos somar forças com a equipe que já está aqui no nosso ambiente, trabalhando. A equipe médica já está aí, os nossos enfermeiros, irmãs de caridade, todos os nossos irmãos da assistência, já preparando a nossa sala de passe. É um trabalho muito bonito, né? E para o qual nós somos convidados a colaborar com as nossas energias. Olha que bacana, é um trabalho de parceria. É nisso que nós devemos colocar toda a nossa confiança, né? Quando a gente fala em fé, é ter confiança nessa ação dos irmãos espirituais. Porque a gente percebe que às vezes os irmãos vêm para a casa espírita, e mesmo a casa espírita ele fala assim, será, né? Será que acontece tudo isso mesmo? E como ele não percebe essa ação dos irmãos espirituais com seus olhos físicos, ele duvida, né? Como é normal, né? A gente está muito condicionado a receber a vida pelos 5 sentidos, né? E esquecemos que nós temos um sexto, né? Que é esse que nós nos ligamos ao plano espiritual e que
é muito mais intenso, né? Quando a gente realmente se conecta com ele. Mas, enfim, vamos ao nosso trabalho. Vamos ao nosso trabalho. Hoje o texto para a nossa reflexão é do De Luca. Lembrando que o De Luca é um cidadão bastante famoso no meio espírita, né? Tem programa na Boa Nova, é um jurista, né? Ele é juiz. E tem vários livros editados, e os livros dele são sempre de boa valia para nós, são bons conselhos para o nosso dia a dia. Então, quando vocês se depararem com o livro de Luca, não tenham receio, podem comprar e levar para casa, porque são conselhos ótimos, né? Eu uso muito, porque são textos mais ou menos curtos, e são muito perfeitos para quando vai dormir, né? A gente vai para a nossa cama, tal, já, bonitinho, aí pega o livro. É perfeito para essa prática, da gente preparar o nosso mental para fazer o nosso descanso, né? Não se esqueça que a gente morre todo dia, né? Aí, para quem tem medo da morte, a gente morre todo dia. Quando a gente vai dormir, a gente está, né, naquele soninho, no semi-desligamento, no desligamento do corpo. Ficamos ligados apenas pelo nosso cordão de prata. Mas é bom uma leitura no nosso mental para preparar essa viagem, né? Esses momentos que nós vamos ficar na pátria espiritual. Todo dia nós fazemos isso. Então vamos lá, ficamos um pouquinho e voltamos, né? 7, 8 horas, não sei. Quem mais dorminhoco aí até fica mais tempo, né? Eu fico umas 8 horas, pelo menos. 8 horas. Bacana, mas vamos deixar de enrolar e vamos trabalhar? Então vamos lá. Então o texto é do De Luca, chama-se Perigo do Perfeccionismo, tá? Então ele vai chamar a nossa atenção para esse problema que às vezes nós cultivamos, que é buscar o perfeccionismo. Então ele inicia o texto já falando assim, ó, cuidado com o perfeccionismo, que tem destruído as melhores plantações de felicidade. Olha, então é um problema sério. Tem destruído as melhores plantações de felicidade. Muitas pessoas, a pretexto de um trabalho perfeito, jamais conseguem dar o primeiro passo na empreitada. Isso a gente vê aqui na casa espírita, né? O pessoal começa a estudar, tudo, né? E aí a gente chama para o trabalho, não estou pronto ainda. Nunca está pronto, né? Ele quer ficar perfeito, então ele vai fazer curso, mais curso, mais curso, mais curso, mais curso, mais curso, e ele nunca se sente preparado, né? Não, ainda falta alguma coisa ainda, né? Quando chama para os trabalhos, né? E na nossa vida cotidiana, nós também corremos o risco de fazer a mesma coisa, de achar que não está preparado. Tá? E assim, pensando, a gente nunca dá o primeiro passo, porque nas atividades da vida, a gente tem que dar o primeiro passo. Nós temos que ter essa coragem de sairmos da inércia, né? Darmos o primeiro passo, ir em direção de. Tá? Por quê? Porque nós somos perfeccionistas. Só queremos dar esse primeiro passo quando tiver certeza, igual a Magda, né? Era a Magda que falava isso? Não, era... Só falo que não tenho certeza. Era do Fernandinho, né? A mulher do Fernandinho. Eu só falo quando tenho certeza, não é verdade? Jamais. A pessoa jamais como você ir lá na frente falar sobre o Evangelho, não. Só quando eu tiver certeza. Né? Então, aí as pessoas não percebem que elas ficam o quê? Estacionadas, paradas, né? Então, um dos problemas do perfeccionismo. Não se esqueça de que a perfeição absoluta pertence só a Deus, o Pai, não é verdade? A menos que você pense que é Deus. Comece hoje a trabalhar fazendo apenas o seu melhor, o que já será muito. É o que a gente aconselha aqui, quando os nossos irmãos que frequentaram os cursos, já tiveram as informações. O que a gente aconselha? Olha, já comece a doar aquilo que você já tem, o pouco que você já tem. Não fique esperando ter muito, não é verdade? Isso também vale na nossa vida de relação aqui, né? Aquele que fica esperando ficar rico para poder colaborar nas obras de caridade ao próximo, né? Ele talvez passe a vida toda sem fazer uma caridade, nenhuma, porque está esperando ficar rico, ter condições, né, materiais. Aqui também, às vezes nós ficamos esperando ter recursos espirituais fantásticos, né? Queremos que os irmãos espirituais se apresentem, se materializem para nós, se mostrem, nossos mentores, quero conhecer vocês, rapaziada, um a um aí, por favor, se apresentem. Enquanto vocês não se apresentarem, eu não vou trabalhar. Quero conhecer todo mundo. Né? Não pode, né? A gente tem que confiar. Lembra que Jesus dizia, bendito é aquele que crê sem ter visto, né?
quando ele se referia a Tomé, né, que Tomé era um desses, né? Não, se eu não vejo, eu não creio. Então, se a gente ficar nessa posição de esperar ver os irmãos espirituais, de esperar ver fenômenos fantásticos acontecerem na casa ou com você, blá, 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 você nunca vai trabalhar, né? Você nunca vai trabalhar. Porque esse tipo de sentimento já bloqueia tudo, né? Quando você fica esperando, ansioso, por isso, já bloqueia, né? Já não acontece muita coisa. Tá? Então não vamos ficar esperando. Vocês estão aí se preparando para trabalhar, acabou o curso, vamos trabalhar, porque é na prática que a coisa vai acontecendo, né? Então, não vamos esperar perfeccionismos, 1000 cursos para poder colaborar na tarefa, porque Jesus está convidando para colaborar na tarefa. Nós somos apenas colaboradores, né? Olha aí o nosso orgulho também, já, não, eu sou um trabalhador do plano espiritual, eu preciso ser o trabalhador, né? Não é assim, nós somos apenas um simples colaborador. E que precisa de aperfeiçoamento, porque nós não somos perfeitos. Reconhecer isso, né? Muitos perfeccionistas terminam os seus dias em lamentável estado de frustração íntima. Olha aí. Terminam os seus dias. A pessoa, quando você voltar para o plano espiritual, e encarar a si mesmo, porque é isso que acontece, né? Agora eu vou encarar a mim mesmo, a minha consciência, e você perceber que teve muitas oportunidades para colaborar nessa tarefa de redenção da humanidade e a redenção de si mesmo, e não fez nada, porque você está esperando mais e mais e mais coisas, ou seja, você era um perfeccionista, então você vai lamentar o tempo perdido. Oh, caramba, eu já podia ter trabalhado, eu já ofereci um pouquinho que eu já tinha na mão, oferecer, distribuir. Não, fiquei comigo, e agora, o que eu faço com isso? Né? O que o pessoal vai falar? Espera aí um tempinho, né? Pega uma nova ficha, vai lá para trás da fila e pede uma nova oportunidade, não é verdade? É assim que funciona. Né? Muito bem. Descobrem, tarde, que exigiram muito e fizeram pouco, ou quase nada. Ficaram estacionados. Tem muito virginiano por aí, os virginianos são assim, né? Os virginianos são perfeccionistas. Para eles, se não tiver tudo na gavetinha certinho, nas prateleirinhas, no lugar certinho, a coisa não funciona. Né? E se alguém mexer, ele sabe, né? Então, perfeito. Não, alguém mexeu aqui. Porque ele é certinho, né? Mas eu não estou brincando com os virginianos, tá? Isso é uma tendência, né? São muito organizados, né? Mentalmente organizados. Para eles, as coisas têm que estar muito bem explicadinhas, né? Eles tendem a cair no perfeccionismo, então tomar cuidado, né? Não exige a perfeição dos outros. Olha que bacana. E é isso que a gente sempre exige, né? Às vezes sempre exige a perfeição dos outros. De nós não, né? Mas dos outros a gente exige. Você está vivendo num mundo de pessoas imperfeitas, para que também reconheça as próprias limitações. Eu reconheço as minhas. Onde é que eu printei esse texto? Em corpo 22. Eu sei que eu já posso ler até sem óculos. Olha que maravilha. Então, você está vivendo num mundo de pessoas imperfeitas para que também reconheça as próprias limitações. Está vendo? É um espelho sempre, né? Somos espelhos uns dos outros. Olha só. Então, se o meu irmão é imperfeito, eu também devo ser, né? Nós estamos no mesmo nível. Não é possível que todos os meus irmãos seriam imperfeitos e apenas eu sou perfeito. Isso não existe, né? O irmão, a sociedade, os irmãos são o nosso reflexo. Agora, não é errado errar, dizendo aqui. E nós temos medo de errar. Né? Os professores, por que eles ficam estacionados, parados, paralisados? Porque eles têm medo de errar. E é por isso que eles procuram se preparar mais e mais e mais, com medo de errar. É o medo, né? De novo, aqui o elemento medo, ele é um elemento que atrapalha muito as nossas vidas, né? De espíritos ainda medianos, espíritos ainda não muito capazes, sem os seus potenciais todo desenvolvidos. O medo é uma coisa que às vezes nos paralisa, principalmente esses irmãos nossos perfeccionistas, né? Então, mas não é errado errar nessa nossa fase em que nós estamos vivendo. O que eles falam? Que o problema é persistir no erro, não é verdade? Persistir no erro é o problema. Tem que aprender com o processo, né? A gente erra para aprender, né? Agora a escola, na escola ele não errava muito,
E apagavam, até rasgava o caderno, né? Tanto que apagava. Aliás, os virginianos faziam isso, pagam até rasgar o caderno, porque eles querem tudo certinho. Então não é errado, é errado. O sucesso é o resultado de um processo longo de erros e acertos. A própria natureza é assim, né? A gente pega a seleção natural, os processos evolutivos, e todas as espécies da natureza, a gente vê que são processos. Né? E nós temos que incorporar isso, que nós temos que compreender que nós vamos aprender errando. E só erra aquele que faz. Por isso que se a gente ficar com essa mania de perfeccionismo, a gente não faz, com medo, paralisado, e não aprende. Tá? Ninguém tem verdadeiramente defeitos, nem mesmo você. Essa coisa que a gente fala que tem defeito. A pessoa tem tal e tal defeito, né? Eu gosto dela, mas ela tem uns defeitos que eu vejo de cara, né? E aquilo me incomoda. Então você também é assim, que você está vendo no espelho, não é verdade? Então ninguém tem verdadeiramente defeitos, nem você mesmo. Apenas ainda não aprendemos tudo o que podemos aprender de acordo com a nossa idade espiritual. Será que entendeu muito bem isso? Então, nós não temos defeito. Tudo que nós estamos refletindo, através das nossas ações, é o reflexo do nosso atual estágio evolutivo. Né? O nosso estágio de conhecimento atual. Perfeito? Reflete a nossa condição espiritual. Por isso temos que ter paciência. Você diria, aí vem a perguntinha dele, para ilustrar isso aqui. Você diria que o recém-nascido é imperfeito só porque ainda não aprendeu a andar? Não, ele é perfeitinho, né? Você sabe, ele está lá perfeitinho, tem as perninhas bonitinhas, os bracinhos. E ele vai aprender a andar um dia, né? Sozinho ainda. Um dia ele vai levando, está andando. Assim somos nós também. Nós fomos criados pelo Pai, fomos criados perfeitos. Né? Só que nós temos que aprender a andar com as nossas próprias pernas. Nós temos que experienciar. E é para isso que servem as vidas físicas, né? As nossas experiências nos planetas mais densos, não é isso? Desde o início da nossa jornada lá, né? Desde como fomos criados, como átomos. Né? Sabe que a gente começa como átomo, né? As nossas experiências. Muito bem. No estágio evolutivo, e chegamos a anjo, olha só que interessante, arcanjos, né? Co-criadores com o Pai, tá vendo? Saímos de átomo, na condição de átomo, olha só. Então, por isso que a gente diz que a evolução é sempre à frente. Né? A gente pode parar um pouco, estacionar, perder um pouco de tempo, mas nunca retroagir. A gente caminha para frente. No estágio evolutivo em que cada um se encontra, tem-se uma perfeição relativa. Perfeição relativa aqui, ao estágio em que nós estamos. Né? Espera-se de nós que nós já tenhamos aprendido bastante para o estágio que nós estamos. Por exemplo, já não sejamos mais antropófagos, né? Como eram os tupinambás, os tupiniquins, os aimorés, os caetés, que comiam os portugueses. Ficavam apavorados os portugueses com esse negócio. Eles pensaram que ia ser brincadeira, né? Colonizar o Brasil, chegaram aqui e toparam com os nossos irmãos indígenas antropófagos, né? Então, já no nosso atual nível evolutivo, já se espera que nós não sejamos, pelo menos, não sejamos mais antropófagos. Né? Mas ainda se espera que a gente cometa algumas ações contra o nosso irmão, né? Como a gente vê. Não é? Não faz parte do nosso nível evolutivo? A gente não vê ainda irmãos assaltando, traindo, né? Furtando, não é isso? Faz parte do nível evolutivo. Então, no estágio evolutivo em que cada um se encontra, tem-se uma perfeição relativa. E a sabedoria do bem viver consiste em aprender a se beneficiar da luz que cada um é capaz de emitir. Olha que interessante. E isso é verdade, a gente já pode se beneficiar, todos nós, da luz que nossos irmãos já podem emitir. Nós nos reunimos aqui, ó. Já estamos nos reunindo para ampliar o trabalho no bem, na paz, colaborar na paz, assistir irmãos menos agraciados pela sorte, né? O que a gente faz nesse processo? Nós bebemos na luz de cada um. Nos reunimos e nos fortalecemos. É isso que ele quer dizer aqui. Ó. Aprendemos a se beneficiar da luz que cada um é capaz de emitir.
bacana isso também, esse processo de evolução. O melhor tratamento para o perfeccionismo é desenvolver a capacidade de rir de si próprio quando cair em algum trecho do caminho. Isso é legal, isso é uma boa terapia, né? A gente ri das nossas mazelas, né? Rir das nossas fraquezas, rir do ridículo que ainda somos. Isso é legal, é um exercício bom, a gente reconhecer que ainda temos coisas a fazer, temos coisas a aprender. Não achar que nós somos perfeitos. Porque nós sabemos que não somos. Né? Isso é legal. Somente assim você terá forças para levantar e seguir. E é verdade, se você tomasse um tombo físico, tá? E você levasse aquilo muito sério. Tomei um tombo, tropecei, caí, e você levasse aquilo muito sério. Ah não, como é possível? Você ia ficar no chão lá, até que alguém fosse socorrer, não é verdade? Quando você não leva a sério, fala, caramba, alguém me empurrou, quem não empurra não, né? E já levanta a poeira, tal, não foi nada, e segue andando, sem lamentar. É diferente a atitude, não é verdade? Do que ficar lamentando. Por que eu caí? O que eu fiz para merecer isso, né? Esse tombo horroroso? Né? Quase me machuquei todo. Não, chacoalha a poeira e vamos embora. Nos tombos da vida isso também funciona. Porque nós nos fazemos de vítima. Nós somos sempre vítimas, sempre reclamamos. Primeiro, o pai, o que eu te fiz, não é isso? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Devo ter jogado pedra na cruz, as coisas todas. Em vez de fazer isso, vamos levar a coisa pelo lado do humor e dizer o seguinte, bom, tudo deve ser para o meu aprendizado, vamos em frente, não é verdade? Vamos em frente, que atrás vem gente. É isso que ele está falando aqui. Se ficar decepcionado consigo, permanecerá no chão, derramando lágrimas improdutivas. É isso que você me falou aqui. Nós ficaríamos sentados na beira da calçada, lamentando, enquanto as pessoas estão seguindo, estão caminhando. Né? Estão caminhando. Quantos não fazem isso? Lamentam, né? Ficam com medo, paralisam, ou se perdem no perfeccionismo. E enquanto isso, o que está acontecendo? A vida para por causa disso? O mundo para de girar? Não. As coisas continuam acontecendo. É isso que ele tem que perceber. Que não adianta nada a gente ficar lamentando ou murmurando as nossas mazelas. Nós temos que caminhar sempre. E de preferência de bom humor. Né? De bom humor. Porque senão você corre o risco de ter que refazer a tarefa. Não é assim que os meus irmãos espirituais falam? Que não basta sofrer, tem que saber sofrer, é isso? Sofrer aqui no bom sentido, tá? Sofrer a ação da lei de causa e efeito. Se você sofrer lamentando, né, se você se lamentar tudo que acontece, é claro que você vai ter que repetir a lição. Como na escola. Não é assim na escola? Nós tínhamos que fazer bem feito. Se a gente não fazia bem feito, tinha que fazer o quê? Tinha que repetir. E às vezes a gente repetia até o ano todo. Eu tinha que repetir o ano todo. Na encarnação é uma coisa. É uma escola isso aqui. Se nós não fizermos direito a nossa tarefa, com bom humor, inclusive, nós temos que repetir a lição. Repetir a lição. Tá? Então, queridos, vamos fugir dos perigos do perfeccionismo, tá bom? Não sejamos tão exigentes, nem para conosco, e muito menos para com o nosso irmão. Exigir perfeição dos nossos irmãos. Vamos entender que nós estamos todos juntos num processo educativo rumo a adquirir um degrau a mais da nossa evolução. E que a nossa evolução está relativa ao nosso estágio, nosso atual estágio. Estamos num planeta de provas e expiações. Né? É o segundo nível só. Né? Então, entendendo isso, nós vamos ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, quando a gente erra, quando a gente tropeça. A gente não vai ficar se condenando, né? Pegar a chibata aí. Né? E muito menos vai cobrar muito dos nossos irmãos, que é o que nós normalmente fazemos. Cobrar muito dos nossos irmãos. Aí vocês podem me perguntar, mas, poxa, Caetano, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, andei lendo, por acaso. Eu abri e tem lá uma lição que diz assim, sede perfeitos. Isso não é contraditório? Tá. Aí eu respondo para vocês do alto da minha sabedoria. Olha só. Olha, veja bem que o texto do Evangelho fala em sede perfeitos, não sedes perfeccionistas. A perfeição, nós estamos destinados à perfeição. Nós estamos condenados à perfeição. Mas não via perfeccionismos. Olha que interessante, né?
Vamos dar uma olhadinha então, para não passar em branco, o que é que Jesus queria dizer com sede perfeitos? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu vou ter que colocar o óculos, porque a letra diminuiu bastante. Capítulo 17, se não me engano. Sandrinha me emprestou um óculos aqui, porque eu fiz o favor de esquecer o meu no carro. Brincadeira, né? Quando a idade chega, cara. Não é daqui não. Aqui, ó. O capítulo 17, sede perfeitos. Como eu sei que vocês vão chegar em casa e vão ler, que eu sei que vocês são danados, vocês querem aprender, né? Vocês querem sair desse, querem avançar. Está lá, ó, sede perfeito, capítulo 17, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, isso é Jesus falando, ó, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e sobre maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão o que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus dizia que o Pai Celestial é perfeito. Então, o nosso objetivo é chegarmos até o Pai, que é perfeito. Então, por isso nós estamos falando. Nós estamos condenados à perfeição. Porque nós temos que sermos, nós vamos nos transformarmos em co-criadores com o Pai. Né? E aqui, mais adiante, ele diz o seguinte, já aos nossos irmãos espirituais, né? Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível. Está vendo? Volta à perfeição relativa. Não é a perfeição do nosso Pai ainda, é a perfeição que nós, o nível que nós estamos. Então, dentro do nível que nós estamos, ser perfeito é realmente seguir as leis que nos governam, obedecer às leis divinas. Está vendo o que ele fala aqui? A primeira é não fazer ao teu irmão o que você não quer para si mesmo, não é verdade? Então, ser perfeito não tem nada com perfeccionismo. Nós buscamos a perfeição. E é por isso que estamos despertando para compreender melhor as leis divinas, aquelas 10 leis divinas. E uma delas é isso aí. A primeira e a primordial é esta que manda a gente amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Chegando à raia de amar até aqueles que nós chamamos de inimigos, aqueles que nós consideramos como inimigos, ou que nos consideram como inimigos. Olha que interessante. Tá bom? Então não tem nada a ver com perfeccionismo, tá? Queridos, sigamos então nessa direção, aprendendo sempre. E nós estamos no caminho correto, na medida em que nós estamos buscando aprender passo a passo. Não queremos correr também, né? Que tem aquele contrário também, viu, Mauri? Aquele que estuda, lê 2 páginas e já quer, né? E ele já quer fazer tudo quanto é trabalho, né? Então, como é que chama? Aqueles, ai meu Deus, os que têm ansiedade, né? Os ansiosos, né? Os ansiosos. Então, é passo a passo. Tenhamos paciência, porque nós somos imortais. Não que tenhamos todo o tempo do mundo, tá? Não é também isso, porque nós temos ciclos, nós temos que obedecer ciclos de crescimento. E quando vence-se um ciclo, nós temos que mudar de escola se nós não atingimos o grau desejado naquela escola. Né? Como acontece na escola física. Mas se nós atingirmos os graus desejados, nós seremos transferidos para uma escola melhor, onde nós vamos aprendendo cada vez mais. E se nós não atingirmos os graus desejados de aprendizado, vamos ser transferidos para outra escola, compatível com o nosso nível. É isso que nós chamamos de transição planetária, né? As transições. Então tudo é simples, nós é que complicamos, né? Está tudo aqui. E quando fala em separar joio do trigo, Jesus está falando disso, né? Daqueles que não conseguiram acompanhar o curso de evolução. Evolução o quê? Espiritual. De alinhamento com quem? Com o Cristo. Não é isso? Com o nosso Cristo planetário. E que, por via de consequência, com o Pai, que é de amor e que é perfeito. Então,
Então nós estamos perseguindo essa meta, queridos. Tá? Estamos perseguindo essa meta e passo a passo nós temos que avançar. Aí como? Fala, poxa, como é que eu vou chegar nisso? Olha aí, tá vendo? Até indiquei o livrinho do De Luca aqui, lendo, estudando o Evangelho com tranquilidade. Não precisa ler o Evangelho um dia só. Né? Vai estudando com carinho, leva um ano, né? Eu sei que eu levei 1 ano e meio, acho que 1 ano e alguns meses para ler todo o Evangelho, né, no Evangelho no Lar, né? Pô, o Evangelho no Lar é uma boa oportunidade da gente estar estudando o Evangelho, né? Mas é assim, ó, é estudando, tá? Não é só lendo, passando assim os olhos. Tem que dar uma meditada sobre o que ler, discutir, né? Dar uma discutida nas lições, tá bom? Então, cuidado com os perigos do perfeccionismo e o recadinho contrário é sede perfeitos como o Pai, ou é, como o nosso Pai é. Tá? E assim nós estaremos caminhando na direção da luz. Perfeito? E é lógico, agindo, né? Porque se não agir, trabalhando, né? Que é uma outra lei. Trabalhando, agindo, já fazendo o que você pode e é capaz de fazer. Tá bom, queridos? Fazendo isso com tranquilidade, nós temos certeza que estamos no caminho. E o importante é estar no caminho, não é verdade? Temos que estar no caminho. Tá? Perfeito? É isso aí, o recadinho que nós tínhamos para dar era esse, nessa noite é esse. E eu espero que esse texto e essa meditação que nós fizemos aqui ajude a vocês a se fortalecerem nessa busca, nessa caminhada, porque nós todos estamos nessa busca, né? Uns mais adiante, outros menos, outros, né? Mas todos estão na mesma busca, que é a busca de despertar as nossas próprias consciências, tá? Que é um trabalho individual, nós já falamos isso, é um trabalho individual e intransferível, embora muita gente queira terceirizar, né? Mas não tem como, já tentaram terceirizar e não deu certo, né? Não deu certo. Então, esse trabalho é um trabalho que os nossos irmãos superiores, e principalmente o Pai que nos criou, espera que nós façamos diariamente. E praticando sempre com quem? Com o nosso irmão, tá bom? Que é a nossa maior joia, é o nosso irmão. Paz a todos. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema? Quer ajudar, né? Quer dar uma acrescentada. Acrescentar alguma coisa. Ah, foi perfeito. A Mauri tem ali. Caetano, acho que é mais para complementar, né? Eu sou virginiano, tá? Eita. Às vezes eu tento me enganar e não consigo. Eu falo assim, mas ó, é só isso aqui. Como vai? Sabe, umas coisas incríveis. E eu não consigo, mas realmente a gente tem essa tendência. E a gente acaba passando esse perfeccionismo para as pessoas. Ou seja, a gente exige o comportamento da pessoa aquilo que a gente é. Né? E aí a gente sofre com essas coisas de não ter essa humildade de procurar entender, né? Acho que todo mundo é igual. Você pode falar isso um pouquinho para a gente? Então, essa tendência que nós temos de, a partir de nós cobrarmos dos outros, né? É isso que eles pedem para a gente ter cuidado. Você pode cobrar de si mesmo, mas nunca dos outros, né? Porque senão a vida de relacionamento fica muito difícil, às vezes impossível. E é por isso que muitos casais, né, quando descobrem que existem essas pequenas diferenças, em vez de compartilhar diferenças, a gente começa e as diferenças começam a entrechocar-se. E é difícil, no nosso atual nível evolutivo, ainda nós somos muito egoístas, nós queremos realizar primeiro a nós mesmos, né, os nossos desejos, os nossos anseios. E depois o outro. Né? Depois, se sobrar, a gente manda para o outro. E esquecendo que na vida de relação nós temos que compartilhar. Né? O que se pede é que a gente compartilhe. Como nós somos diferentes, eu sou geminiano, você é virginiano, o outro é taurino, mas todos têm as suas características. Né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que compartilhar, porque todos são úteis. Todos trazem características importantes para que o mundo flua, para que as coisas aconteçam. Só que para essas coisas acontecerem, nós temos que nos harmonizar. É na harmonia que nós construímos. Esse é o segredo. Agora, por que não acontece? Porque nós somos egoístas. Quando a gente trabalha o nosso egoísmo e permite que esse comportamento aconteça, aí tem as alegrias, né, mínimas das coisas realizarem, das pequeninas felicidades, né,
dos pequeninos prazeres que essa vida oferece, que é o que nós tanto buscamos, a harmonia. Só que a gente não sabe construir harmonia ainda, né? Nós somos ainda ignorantes, né? Mas nós vamos aprender, tá? E vamos, assim, aprendendo a construir harmonia, construir um mundo melhor. Por que está faltando isso? A gente não sabe compartilhar. Você falou em signo e tal, né? Yeah. Ele é virginiano, Astrólogo. pisciana. Pisciana, sonhadora. Desorganizada. É o contrário do vídeo. Eu trabalhei numa sala de aula durante 6 anos com uma virginiana. E a gente, assim, já chegou num momento que a gente fazia por telepatia as coisas. Ela saía da sala e não me dizia o que eu queria, que eu deveria continuar dando para as crianças. Quando ela voltava, ela disse assim, eu nem falei o que eu queria e você está fazendo. Então, e ela é casada com pisciano e tem uma filha canceriana. Ela disse que se não fosse o marido pisciano e a filha canceriana, ela teria enlouquecido. Porque ela teria que ter, ela precisou deles para pôr um pouco de bagunça na organização toda. Exato. Então, vocês estão vendo que quando a gente começa a deixar o orgulho de lado e começa a compartilhar, no sentido de balancear, porque justamente é isso que a gente, né, o mundo tem que ser harmônico, a gente começa realmente a ajudar, né, em vez de ficar exigindo, né, ou ficar enchendo as paciências, você é bagunceiro, não, você é desorganizado, não, você que é muito organizado, né, a gente começa a se entrochocar. Então, o que a vida nos pede sempre é harmonia, né, como existe na natureza, né? Você vê que a natureza, existem milhões de espécies em todos os reinos, e todos trabalhando em harmonia. Os próprios reinos trabalham em harmonia, né? Uns alavancando os outros, né? Dando sustentação para o seguinte. Os reinos são assim, né? O anterior sustenta o superior. E o superior, por sua vez, cuida do anterior para que haja harmonia, para que não se desgaste, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Na natureza é assim, é quando entra o homem, o elemento homem, né? O ser, o princípio inteligente já individualizado, ele começa a interferir nessa harmonia, né? E no atual nível que nós estamos, por sermos ignorantes, a nossa interferência às vezes é meio atabalhoada, falta de conhecimento, nós quebramos essa harmonia da natureza, aí temos esses desarranjos que nós estamos construindo para nós mesmos, né? Como a natureza é viva também, é um ser vivo, ela vai se reorganizar, né? E às vezes nós sofremos as consequências disso, né? Dessa reorganização, né? Mas é isso, nós temos que buscar a trabalhar com harmonia entre nós. Porque nós estamos num reino específico, nós estamos num reino nominal, não é isso? Nós temos só nós mesmos, nossa espécie aqui para se entender, né? Nós não conectamos com outras espécies, mas nós temos, o principal objetivo é harmonizar com a nossa própria espécie e trabalhar em harmonia para que haja o quê? Progresso. Progresso espiritual. Nós consigamos mais um degrau, né? Nós estamos indo em direção ao anjo, não é assim? O reino angélico, não é isso? Vocês aprenderam? Nós estamos indo em direção ao reino angélico, né? Nós já estamos a caminho, né? Só que não se vai sozinho. Nós temos que ir em conjunto. É que nem na classe. Nós temos que ir o grupo, né? Quando um desarmoniza, né? Simbólica, quando um desarmoniza, começa a criar desequilíbrio na classe toda. E se várias classes têm desarmonia, começa a desestruturar o próprio colégio. Entendeu? A própria casa planetária. Então, entendeu como é que é? Então, é por isso que é importante o trabalho de solidariedade. Nós estamos, na verdade, desenvolvendo esse sentimento de solidariedade, né? Porque nós estamos começando agora a desenvolver sentimentos, né? Nós acabamos de sair do instinto, né, como animal, estamos agora com razão e estamos desenvolvendo o quê? Sentimento, que um dia vai se transformar em amor, não é isso? Estamos trabalhando isso. Então, vocês veem que tudo é processo. Não adianta de querer correr. É tudo relativo ao nosso grau. Não adianta correr porque a gente cai nesses vícios aqui, ó. Em vez de ser perfeito, nós vamos ser perfeccionistas, né? Em vez de sermos buscadores de conhecimento, seremos apenas pessoas ansiosas, né? Em vez de sermos verdadeiros, seremos somente esses que ficam, esses religiosos que esqueci o adjetivo. Fanáticos, exatamente. Então, tudo que a gente busca sair do natural, sair da natureza, nós caímos em excessos e os excessos não são bons. Por isso que nós temos que buscar sempre harmonia. E começa essa harmonia no lar, olha que bacana. Né? Que no lar, às vezes, tem, né, um geminiano, um taurino.
e se expande para o trabalho e depois para a comunidade. Então, é um exercício. O lar começa como um laboratório. Se a gente se entende bem no lar, a tendência da gente se dar bem depois da comunidade é mais fácil. Agora, se a gente já não se dá bem, a nossa experiência não é boa no lar, as nossas experiências lá fora tendem também a se complicarem, né? Porque tudo é reflexo. Ok, queridos, mas vamos ficar por aqui, senão os espíritas vão me expulsar daqui a pouco. Ele está falando em astrologia, em signos aqui. Que isso, né? O espiritismo é bom porque é uma doutrina aberta, né? Nós podemos discutir tudo desde que a gente não fique preso a conceitos. Exatamente. Ou então preso a conceitos, né? É isso aí, queridos. Paz a todos, que Deus abençoe e os fortaleça, que Jesus ilumine vossos corações e o meu também, para que nós continuemos nessa estrada luminosa que Jesus já nos indicou. Jesus já nos disse, olha, a estrada é essa, não é verdade? E o Pai está nos esperando, porque Pai é Pai, está nos esperando de braços abertos, para que os seus filhos cheguem o mais rápido possível, de volta. Né? De volta, eles estão voltando para o Pai, né? Saímos dele e estamos voltando para ele, né? Com uma bagagem bem maior. Então, não sejamos como o filho pródigo, né? Que desbarata a vida e só lembra de Deus quando acaba a vida, né? Quando acabam os recursos. Né? Não. Vamos lembrar de Deus enquanto nós estamos felizes, alegres, porque é Ele que nos permite tudo isso, não é verdade? E vamos trabalhar nesse processo de buscar a perfeição, não o perfeccionismo. Paz a todos. Obrigada, Caetano. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Vamos agora nos recolhendo novamente. Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que recebemos. Obrigada por podermos estar aqui mais uma vez. E vamos vibrar por aqueles que não podem estar aqui, por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, por aqueles que estão nos hospitais enfermos, por todos os necessitados. Vamos vibrar pelo nosso planeta e seus governantes. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho. E assim, agradecidos, pedimos licença para encerrar essa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que permaneçam em silêncio, aguardando aos passes.